Esqueci de apertar. Vamos lá, né? Pose, Luz, câmera. ação. Boa noite, pessoal, mais uma vez, os que estão aqui, Carol, que vai nos assistir depois, Rose, que vai nos assistir depois, Marina também, diz que vai continuar o curso assistindo às aulas, Rose, Alan também, né, que vai nos assistir depois. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, depender da hora que forem assistir ao vídeo. A vocês que assistirem, nosso muito obrigado. A gente já está caminhando para os finalmente do curso, daqui a pouco já vou fazer relatório e pedir os certificados. Então, todos aqueles que se embrenharem nessa caminhada com a gente, receberão um certificado de extensão de 60 horas. Os que tiveram escrita de sinais receberão o certificado de escrita e os de descrição. Aqueles que tiveram os dois cursos, né, receberão os dois certificados, 120 horas no total, certo? Isso porque a proposta previa duas ações, dois cursos, né? Tinha uma terceira ação prevista, que era a gente produzir um colóquio, um evento regional sobre escrita de sinais de descrição, mas devido ao nosso contexto extremamente preocupante, né, e peculiar por conta da greve dos técnicos, nós não vamos ter essa ação será cancelada, tá? Deixa para um momento vindouro, um momento que eu não tiver na chefia do departamento mais, ou que eu estiver na chefia do departamento de Libras, que está por ser criado, né, já está aprovado, falta apenas a criação. Aí vai diminuir os trabalhos, as demandas, né, e tal, aí a gente produz esse evento. Talvez a gente até pleiteie uma verba para trazer algum professor, né, algum pesquisador. Tem vários, né, tem eu esqueci o primeiro nome dele, Costa, que tem um trabalho bacana sobre levantamento dos locais onde acontece tal ou tal escrita, tal ou tal sistema. É claro que o Simon é disparado primeiro, né? Tendo em vista que chegou primeiro no Brasil, né? É mais utilizado, é mais difundido, é mais conhecido e então ele vai aparecer nisso. Mas eu confio e eu tenho certeza de uma coisa: a todos que conhecem o Simon Freire, é um momento que conhecer a visografia faz a migração, com toda certeza. Porque diz a professora Mariana Stuff que o Simon Freire tem 982 caracteres. A visografia tem quantos mesmo? 36 atualmente. 36 caracteres. Se a gente juntar os diacríticos, esse número vai subir para 70 e alguns caracteres, tá? Mesmo assim, ainda é um sistema muito condensado, né? E ele grafa a língua de sinais com a mesma eficácia, com a mesma visualidade do Simon Freire. Para quem quiser conhecer melhor essa escrita, é só digitar Cal Benassi no Google, que um dos dois primeiros resultados é o meu site. Lá tem não só o sistema de escrita, como o sistema de descrição que a gente utiliza nesse curso, como tem também na página Poética, Par de Palavras, as minhas produções literárias, e tem um conto lá
produzido em escrita de sinais, em língua de sinais, que é um dia de Nira. Certo? Então pode conhecer lá o sistema, ver como que é trabalhado a questão do registro da informação, das expressões faciais, né? E a gente faz tudo aquilo com 70 e poucos caracteres, né? Efetivamente, letras do sistema 36. Bom, esse foi os assuntos mais ou menos aleatórios dessa nossa aula. Como fomos de atividade nessa semana? Foi tranquilo? Decidir qual sinal é monomanual, qual é bimanual, qual é composto? E aí? Foi fácil? Foi complexo? Não, foi difícil. É bem difícil, né? Vamos começar com esse sinalzinho aqui, ó. Esse sinal aqui é muito fácil. Ou talvez não, né? Descobrir qual é o tipo dele. Eu coloquei um movimento, esse movimento aqui eu utilizei um dia em sala de aula, nesse sinal, e ele foi o ponto da discórdia. Deu uma discussão, uma aluna ficou uns 30 minutos sinalizando na minha frente, dizendo assim, ó. Dizendo que não era assim esse sinal, que era assim, ó. E eu com a terceira. Te juro. Sei, gente. Pois é, eu aprendi. Professor, eu tô fazendo assim, mas eu olhei, sabe o que eu primeiro? O movimento. Eu não olhei a mão. Por isso que eu fiz assim, entendeu? Não, mas esse movimento aí é para cima e para baixo. O movimento que está ali é um movimento de. Não, isso não é pronascimento. É movimento de dorsiflexão ou extensão palmar. Tá? Então, eu aprendi dessa forma aqui e dessa forma aqui. Como esse movimento aqui, ele é mais simples do que esse daqui, eu admiti para o meu uso esse daqui. E a aluna, quando eu fiz esse movimento aqui, ela se levantou, colocou em pé e foi uns 30 minutos de sinalização, ela me dando sermão, porque era assim, ó, o sinal de eu. Era assim. Depois de uns 30 minutos dela escovando a minha cara, eu falei, ok, eu posso continuar a aula agora? Né? Bom, vamos a ele. Gente, que tipo de sinal é esse? Bimanual. Bimanual. Bimanual o quê? Simétrico. E aí, simétrico ou Simétrico. Só a mesma configuração, mesmo. Deixa eu ver. E aí? Bimanual simétrico. Isso. Para mim não é, porque ele não compartilha o movimento. Ele é assimétrico, porque uma das mãos ela tem inação, tá? Ela está parada. Então você movimenta, assim, independente do movimento, você não faz assim, ó. Você faz isso daqui, ó. Você não faz assim, ó. Você não faz assim, ó, com as duas mãos. É até difícil de fazer. Ou você não faz assim, né? Você faz isso. Tá? Então apenas uma mão tem movimento, a outra não tem, então significa que a mão passiva, né, ela não compartilha do movimento da mão dominante. Tá? Então olha só, vamos dividir aqui, mão esquerda, mão direita, vamos à configuração de mão, todos os dedos fechados. A palma da mão está para trás. Nessa sinalização,
que está escrito aí, a palma está para trás. Nessa sinalização aqui, né, que é a variação que eu aprendi forçadamente, medial. Né? E se você considerar o movimento circular horizontal, há duas possibilidades, também medial, né? E para trás. Tá? Lembrando que se a gente for fazer uma pesquisa de variação, qual é o sinal que a gente vai considerar padrão? O padrão. Aquele que aparece mais, né? É aquele que está registrado. Né? Se a gente tiver um registro, no caso, para pegar a nossa situação, a gente não tem registro. Aí é aquele que aparece mais no uso. Tá? Aquele que for mais comum. Tá? Ok, isso daqui é configuração de mão. Locação. O ponto de articulação é espaço neutro para as duas mãos. Né? Temos ponto de contato para as mãos. Sim. O ponto de contato é compartilhado, né? Lateral de dedo. Né? Lateral de dedo, lateral de dedo. Compartilhado. Lateral de dedo, lateral de mão, né? Compartilhado nas duas mãos, nas duas mãos. Né? O que foi que eu estava assistindo? Acho que uma receita. Que aí a pessoa que estava dando a receita fez um plural meio inusitado para mamão. Né? Você pega, corta e lava os mamões. É mamões ou é mamãos? Mamãos, né? Mamãos. Falei, olha que peculiar. É igual a história da água cozida que eu ouvi esses tempos. Eu estava no mercado, no mercadinho, fui comprar, não me lembro o quê, e aí o dono do mercado falou assim, mas você não foi entregar aquela água ainda, está lá no sol? Aí ele falou assim, bom que quando chegar lá a água já vai estar cozida, o entregador. Vai estar cozida. Eu falei, olha só, a construção linguística que o Maradinho fez. Não seria morna, né, ou fervida, né? A água vai estar cozida. Olha que coisa. E o pior de tudo é que a gente entendeu o que ele quis dizer, fervida, né? Ou pior, ou melhor de tudo, né? A interação verbal, é por isso que Bakhtin é apaixonante, né? A interação verbal é uma coisa magnífica, fantástica. Né? Negocia sentidos que... Né? A primeira vez que eu ouvi essa adjetivação para água cozida, né? Uma construção totalmente inusitada, peculiar, eu entendi o que o carinha quis dizer. Olha que coisa fantástica. É bem bonitinho as crianças, elas saem com... Não vou lembrar, mas elas saem com cada uma assim, muito bonitinho, aquela construção. São as metáforas criativas, né, que o professor Anderson estudou. É muito interessante isso. Movimentos para a mão esquerda? Não. Movimento para a mão direita? Temos, né? Dorsiflexão e extensão palmar. Deixa eu falei bonitinho. Ok? Vamos lá por parâmetros, o nosso registro. Posso aqui omitir? Posso, né? Tudo igual. Isso é o que? Configuração de mão. Locação
igualzinha, como diz o mineiro, igualinho para as duas mãos. E movimento, eu tenho apenas o movimento da mão direita. Mão esquerda, sem movimento. Agora, o restante vocês já conseguem fazer tranquilamente, não? Sim. Que é o registro do sinal por completo, né? Configuração de mão, primeiro, né? Depois, ponto de articulação, que é o primeiro item da locação. Lateral de dedo e lateral de mão, que é o ponto de contato, e o movimento. Olhando uma pesquisa de doutorado, aquela que você me mandou, Caio, eu fiquei pensando o quanto ela teria economizado se ela tivesse utilizado uma descrição gráfica própria da Libras ao invés do português, né? E o quanto teria sido mais claro. Concordo. Tem sinais que você lê a descrição fonético-fonológica e você olha, você não sei do que está falando. Tem vários lá que eu não consigo identificar pela imagem e pela descrição do português que ela deu. Exatamente. Pela escrita, você consegue recuperar totalmente. É assim. Fizeram assim? Só errei o ponto de contato. Eu coloquei dedo, dorso. Isso que eu errei. Não é o dorsal do dedo, porque daí teria que ser assim. Assim. Posso apagar? Pode. Tudo? Tudo não. Até onde eu posso apagar? Menos a discussão. É que eu quero ficar olhando, professor. Eu, tá? O próximo sinal é. Legal. E aí, qual é a tipificação desse sinal? Mão manual e mão de apoio. Mão de apoio somente, ou você pode colocar mão manual de apoio, né? Porque a gente não considera a configuração de mão aqui, né? A gente considera apenas a palma da mão como ponto de contato, certo? É o sinal Apoiar. apoiar. Apoiar o apoio, né? É o contexto que vai definir se é o verbo ou se é o substantivo. Vamos lá. Então aqui a gente só tem uma mão a escrever, correto? Sim. Bom, basicamente a configuração de mão é a mesma do sinal anterior, tá? Orientação de palma, configuração de dedo, a mesma coisa. De dedos, a mesma coisa. Bom, ponto de articulação, temos? Espaço neutro. Aí vem o ponto de contato, primeiro o da mão de apoio.
que é a palma, já está escrito aqui, né? Segundo ponto de contato a ser descrito é o da mão dominante, certo? Da mão direita, que é lateral de dedo e lateral de mão, né? Temos movimento? Sim. Movimento direcional para Frente. frente. E esse visografema aqui, ele é próprio da visografia, tá? Não existe em outro sistema. Para aquele pesquisador que falou que a visografia não tem símbolos próprios, né? Vamos dar-lhe uma rasteira e jogar no chão agora, né? Aqui, ó, símbolo próprio. Correto? Diz que sempre tem que alfinetar, né? Esquece. Configuração de mão, não dá para esquecer, né? Pontos de articulação, ponto de contato da mão de apoio, ponto de contato da mão dominante, locação e movimento. Você faz a descrição numa tabela de sinal monomanual, né? Esse sinal monomanual e o sinal com mão de apoio, ou o sinal monomanual com mão de apoio, compartilha da mesma tabela para descrição. No todo, o sinal é bem simplesinho, né? Bonitinho. Acertaram? Erraram? Eu só faltou o outro ponto de contato. De contato? Lateral. Ou da mão? Lateral. Lateral. Lateral do dedo? Ah, tá. Você descreveu o ponto de contato da mão de apoio e não da mão dominante, você não faz. Uhum. Ui. Posso apagar? Sim. Qual parte? Não. A descrição. No todo? É. Ok. O próximo sinal é avaliação. Vocês conhecem esse sinal de avaliação? Eu não. Eu coloquei positivo. Qual que são as avaliações? Nenhum? Nenhum. Mas de prova, isso é literal prova, né? Você fez, né? Avaliação. Fiz bom. Esse sinal aqui é. Deu positivo mesmo. Aham. Eu aprendi ele assim também, ó. Sim. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Aprovado, reprovado, aprovado, reprovado, aprovado, reprovado. Bonitinho. De que tipo é esse sinal? Composto? Bimanual. Eu coloquei bimanual. Ele é um sinal bimanual, tá? Se a gente for analisar ele pelo conteúdo, a gente encontra nele 2 núcleos de sentido. Tá? A gente vai ver isso. Ele só é bimanual. Ele é bimanual e ele é bimanual no quê? Simétrico. Sim. Ah, sim. Esse sim. Não, é simétrico. Por que ele é simétrico? O movimento, as duas mãos compartilham todos os elementos. Será? Orientação de palma, não. Ah, orientação, é verdade. Exatamente. Ele tem uma orientação de palma para trás, outra orientação de palma para frente. Né? Então,
Não, ele não compartilha todos os elementos. Mas Precisaria ser as duas palmas para trás para ele ser simétrico. Lembra que simetria é condição de igualdade para as duas mãos. Tá? Ok, vamos lá. Então ele seria só bimanuel simétrico. Assimétrico. Simétrico. Bom, muda um pouquinho agora a configuração do dedo do polegar. Ui! Gente, eu odeio quando isso faz isso. Ah, pensei que tinha levado choque. Não, dá atrito, é ruim. Os demais dedos continuam fechados, tá? A condição de assimetria está na orientação de palma. Uma é para frente, a outra é para trás. Tá? Locação. Temos ponto de articulação? Espaço neutro. Muito bem. Espaço neutro. Temos ponto de contato? Não. Não. Temos movimento? Sim. Como diz o Matuto lá de Rondônia, para riba e para baixo, de forma alternada. Tá? Só que essa alternância das mãos para o registro a gente não utiliza, tá? Essa informação é uma informação dispensável. Ok? Bom, por parâmetro, a configuração de mão, o registro na linha superior corresponde a qual mão? Esquerda. A mão esquerda. O registro na linha inferior, a mão direita. Sempre, tá? Independente se eu sou canhoto e a minha mão de dominância é a mão esquerda, tá? Eu vou aqui ter esse direcionamento porque a gente vai lidar com essa questão do registro apenas. A grafia da informação textual em gênero acadêmico, lá na escrita é que vai considerar. Se eu sou destro, eu escrevo a minha mão dominante direita. Essa é a perspectiva. Não preciso colocar nenhuma nota no texto avisando. Mas, se eu sou um canhoto, a minha mão de dominância é a mão esquerda, eu escrevo nessa perspectiva, eu não vou precisar pensar a mão de dominância direita, tá? Mas aí eu vou colocar uma nota de rodapé avisando o leitor que a minha perspectiva de sinalização é com dominância de mão esquerda, tá? E o movimento, por último aqui, movimento direcional para riba e para baixo, completa as nossas informações. Ok? A partir daqui já posso fazer o registro do sinal. Me lembrei de uma coisa agora, assuntos aleatórios, no meio da aula. Me lembrei de uma coisa agora, quando eu era criança, eu cresci junto com minha prima e minha irmã.
Os demais primos moravam longe, então pouco a gente se via. E a gente brincava muito de escolinha. E quem que sempre brigava para ser o professor? E se não fosse, chorava. Chorava, fazia birra, fazia mãe, fazia o maior pampeiro, mas tinha que ser professor. Quebrava os brinquedos. Chutava. Ô, gente, se eu soubesse, nunca teria. Não, brincadeira, eu amo ser professora. Eu não gosto das burocracias que tem em torno de sala de aula. Preencher diário. Gente, tem coisa mais monótona que preencher diário. Coisa mais chata do mundo. Eu acho que preencher diário só perde para planejar a aula. Gente, planejar a aula é muito borogodó. Quer dizer, eu faço o meu planejamento, faço bem feito, faço porque eu dou o meu melhor, né? Eu me disciplino para isso. Mas assim, gente, quando eu termino, terminei. Agora eu só tenho que planejar a disciplina de novo semestre que vem. Tanto que eu faço o meu planejamento assim. Senta e cai de uma vez. Tudo. Cada aula. Faço sempre e faço. Para não voltar mais. Mas o melhor de tudo é que planejar a disciplina, não. Mas planejar a aula eu julgo uma tremenda perda de tempo. Sabe por quê? A aula nunca, pelo menos para mim, nunca me acontece como eu planejo. Nunca. Eu sento, eu estudo todo o conteúdo que eu prevejo, o conteúdo acontece, mas não do jeito que está lá. É porque a gente não ministra aula para bonecos. Os alunos interagem com a gente e direcionam, mesmo que seja aquela interação assim, sabe, 2%, né, acaba direcionando a aula da gente e é um direcionamento que a gente não consegue prever em plano de aula. Tanto que hoje eu tenho uma visão que eu não tinha quando eu saí da faculdade. Ficar preso no plano de aula, né? Não, mas eu planejei isso, então tem que acontecer desse jeito. E aí a aula, como diz a professora Marília Amorim, como acontecimento, ela nunca se torna uma realidade. Porque você fica preso ali no plano de aula querendo que aquilo lá se efetive. E não vai se efetivar porque você não está lidando com bonecos. Se você tivesse uma sala de bonecos, ali é uma sala de máquinas programadas, né, você poderia prever cada situação como você faz no plano de aula. Hoje, quando eu sento para fazer o meu plano de ensino e, consequentemente, desdobrar em planos de aula, pensar as minhas aulas, eu penso como um roteiro de conteúdo, um roteiro metodológico, mas eu sei que aquilo que eu coloco ali como execução de conteúdo, como previsão de execução de conteúdo, é apenas um roteiro. E quem vai encaminhar, quem vai dar vida a esse roteiro não sou eu, o professor, é o meu aluno. Bom, encerrado a sessão aleatória, vamos ao próximo sinal. Posso? Apagar? Hoje é a 12ª aula. Estamos em contagem regressiva. E eu prometi fazer um brownie para trazer. Hoje está faltando café, né, professor? Ai, verdade. E eu não tomei café hoje. Ai, gente, um frio desse eu não passei no mercado para comprar vinho e chocolate. Que chique, eles estão pensando no café, que a professora tá no vinho e no chocolate. É, nós também. Então, você também.
Ah, gente, é tudo a ver, né? Eu vou ficar em casa mesmo. Um frio desse com chocolate quente ou com um vinho. É perfeito, né? E eu que nem o cafezinho. Meu Deus, Jô. Não, pra sair cedo de casa, amor. Eu não tomo café se não for. Sério? Rapaz, eu só não tomo café se não tiver. E esse sinal aqui, como que a gente pode classificar ele? Eu coloquei uma nova de acordo. Não, pera. Não, eu errei a tabela. Agora que eu tô vendo que eu fui ajustar pra colocar bonitinho nas tabelas, eu errei a tabela. É só uma estética. Modo Não, manual. é porque eu fui ajustar depois pra ficar mais organizado, eu troquei sem querer aqui por debaixo. Mono manual. E esse simplesinho, né? Vamos à configuração de mão. Ele é aquela configuração de mão que eu tenho dificuldade em fazê-la com a minha mão dominante por causa da deformidade do meu dedo causada pela artrite. Né? O dedo não estica mais, então a configuração nunca fica assim, ó. Essa mão aqui eu ainda consigo fazer assim, ó. Não dá para fechar mais totalmente os dedos, né? Mas a mão dominante, a configuração de mão sempre fica assim, ó. Sempre fica assim. O dedo não estica mais. Eu acho que vai ser um dos primeiros dedos, esse aqui. Um dos primeiros dedos que eu vou perder o movimento dele por conta das complicações da doença. Ok? Temos ponto de articulação? Sim, Qual é? cabecinha. Teste. Lateral da cabeça. Né? A gente faz aqui, lateral da cabeça. Temos ponto de contato? Ponto de dedo. Ponta de dedo. Temos movimento? Sim. Temos um movimento de extensão. Flexão. Não, só flexão, no caso. Flexão dorsal ou extensão palmar. A gente pode chamar dessa forma. Eu que aqui tá com uma palma para baixo. Assim. Ah, perdão. Verdade. Tá do jeito que o grandão sorrisão sinalizava. Sabe quem é, né? Grandão sorrisão? Não. Sabe, Áurea? Imagino. Quem? Tô imaginando. Hã? Quem? Anderson? Professor Anderson, exatamente. Chamava ele de grandão sorrisão, às vezes. Ele não ficava muito feliz não com o apelido. Quando eu queria aborrecer ele um pouquinho, eu chamava ele seu grandão sorrisão. Ou então, perna de alicate. Porque ele é bem grandão, né? E ele é magro, e ele é daquelas pessoas que tem a perna meio assim, né? A perna assim, né? Eu falava ele de perna de alicate. Nossa. Eu falava, não me chama assim, para. Vamos lá. Configuração de mão. Posso suprimir itens aqui? Sim. Não, nesse não, porque eu tenho Não. configuração de dedos diferentes, ali, buchinhos diferentes. O último dedo é diferente dos demais. Então, não pode, tá? Você tem, obviamente, que colocar todos os dedos. Pois é, uma grande perda, né? A saída do professor Anderson aqui do Letras Libras. A aposentadoria dele, né? Se aposentou bastante jovem. Mas, por um lado, eu acho que foi providencial. Imagina o professor Anderson aguerrido do jeito que ele era com Letras Libras, militante, passar por uma situação dessa que a gente está passando hoje.
Gente, tá doloroso demais. Essa é a palavra. Tá dolorosa a situação que a gente se encontra. Situação de abandono que nós estamos. Eu saí da sala de aula hoje chorando. E eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Sabe? Você vê o aluno surdo entrar dentro da sala de aula, você muda, está na modalidade da língua portuguesa, mudei imediatamente para a língua de sinais, 2 minutos depois a mão está doendo, e eu continuo, e uma aluna percebe a minha aflição, se oferece para poder mediar a comunicação, porque não tem intérprete na universidade. Mesmo que esteja com greve, há uma resolução número 25, que diz que a prioridade no atendimento dos tais intérpretes é o curso de letras libras. E eu dispensei os alunos hoje e vi uma aluna surda sinalizar. Eu saí do curso, ela disse com esses sinais. Eu saí do curso de matemática porque não tinha intérprete, não tinha acessibilidade. Arrumaram o intérprete, mudaram, remanejaram. Arrumaram de novo, remanejaram. Arrumaram de novo. Chegou no 4º semestre, eu tive que sair. Eu venho por letras libras. Chego aqui, estou no 3º semestre, não tenho intérprete. Vou chegar no 4º semestre, vou ter que abandonar a universidade, a faculdade, porque não tem acessibilidade. Gente, doeu. Doeu, porque a gente está tentando mostrar isso para as esferas superiores. E ninguém olha para nós, ninguém vê. Doeu. Muito. Graças a Deus, passei por esse curso. Aí está a decisão toda. Acertaram? Erraram? Concordam? Sem concordam? Sinal monomanual é bem simples de se Já fez fazer. 2 vezes? Oi? Já fez 2 vezes? Não. Perdão. Cansado. Uhum. É um cansaço. Eu estou cansado emocionalmente, eu estou cansado mentalmente, eu estou cansado fisicamente. Mas olha a quantidade de atividades. No primeiro, a orientação de prova. A quantidade de atividades que eu estou. 5 orientandos de doutorado, um de mestrado, projeto de pesquisa, projeto de extensão, aula na graduação, chefia de departamento. Minha casa. Eu estudo filosofia, faço pós de musicoterapia. Comprei esse final de semana um curso de composição para melhorar minhas técnicas. Aí, ó. E aquele lá da biblioteca? Voluntariado. Sou voluntário em Nova Acrópole, na biblioteca, nas quartas-feiras. Sou pai de pet. Sou jardineiro lá do jardinzinho. Ok, pessoal? Vamos ao próximo? O próximo é um sinal também muito simples. Pero no mucho. Vamos a ele.
E aí, qual é a tipificação desse sinal? Mano, Ah, gente, eu me esqueci. Olha como que eu estou. Eu me esqueci de fazer a análise do conteúdo desse sinal aqui, ó. Isso daqui é muito visível que a gente tem dois centros de conteúdos nele, dois núcleos de conteúdos nele. Tá? Olhando para as mãos, a gente vê que isso daqui se refere ao positivo. Né? Na avaliação, você tem um limite para a reprovação, um limite que é o teto, né? Você pode chegar ali, né? Esse limite máximo na reprovação, ele vai te encaminhar para uma aprovação, né? Tipo, aquele aluno que se esforça, que tira 6,6, 6,7, 6,8, a minha atitude é, você ficou ali por alguns décimos e você é aplicado, você é comprometido, tal, eu estendo para 7 e aprovo. Né? Então você tem um limite máximo para a reprovação que te conduz, nesse caso, para a aprovação. E também você tem um limite ali para que você seja aprovado e não reprovado, e vice-versa, um limite para você ser reprovado. É claro que o aluno fez 7 pontos, você não. Ele é um aluno meia boca, você vai tirar um ponto dele para ele reprovar. Né? Isso, para mim, é impensável, inconcebível. Né? Mas você tem, por exemplo, aquele aluno que tira 6,5, o aluno não vem à aula, não faz atividades e tal, e na avaliação tirou 6,5. Né? Se você não consegue entender o porquê, mas tirou. É motivo para você? Não. Né? Para mim, não. Eu mantenho 6,5. Né? Então, isso daqui indica essa parte que vai do 7 ao 10, que é a aprovação. Então, vai significar a aprovação. E isso daqui é exatamente a parte que vai, né, descendentemente de 6,9 a 0 na escala. Juntando essas duas informações, então eu tenho a avaliação. Tá? Eu olho para esse sinal dessa forma. Tá? Obviamente, né, os totens consagrados podem discordar de mim. Isso não vai fazer eu mudar a minha opinião, obviamente, porque eu não me guio pela opinião dos outros. Né? Mas é meio difícil você conseguir refutar essa minha ideia, né? Porque está aqui nas mãos. Né? Essa parte de 7 a 10, que é o positivo, né? Que é a aprovação, e a parte de 6,9 a 0, que é o negativo, que é a reprovação. Então, a avaliação é exatamente um balanceamento, né, entre o que é positivo e o negativo, e aí você extrai disso um resultado final. Vamos então à nossa configuração de. Antes, eu já me esqueci, tá vendo? Estou precisando de férias de 45 dias. Meu Deus, de 3 milhões. Né? Qual é o tipo desse sinal? Monomanual com mão de apoio ou simplesmente mão de apoio. Tá? Por quê? Porque o dorso serve ali apenas como um apoio. Né? Se eu fizer assim, vocês vão compreender. Se eu fizer assim, vocês vão compreender. Se eu fizer assim, vocês vão compreender também. Se eu fizer assim, é uma variação que ocorre bastante. Né? Também. Não. Então vamos lá. Configuração de mão. Polegar. Prof, nesse aí eu fiquei com uma dúvida.
Na verdade, na escrita dele. Porque não é pegando, eu não tô pegando. É verdade. E aí eu fiquei nessa dúvida, porque eu geralmente faço pegando, né? Mas eu falei, de repente pode ser uma variação de sonho pessoal. Então, É verdade, pessoal. É pegar aqui, ó, tá? Eu não sei por que carga d'água eu coloquei tocando, né? Tocando é pegando mesmo, tá? Aqui é pegando. Eu tenho que corrigir a escrita dele lá. Temos ponto de articulação, espaço neutro. espaço neutro, perfeito. Temos ponto de contato, O dorso. o dorso da mão de apoio e E aí eu coloco o palmar, né? Porque se eu estou pegando, aí. Mas olha só, olha só, a ponta do dedo vai tocar. Se eu pegar a parte, você consegue ver que eu formo uma prega na pele e que essa prega ela fica entre os dedos. Se ela fica entre os dedos, ela fica nos palmares dos dedos. Tá? Essa variação aqui, ó, ainda é muito mais claro isso, fica muito mais claro isso. Tá? Palmar dos dedos, dos dedos. Temos movimento? não. Não, né? É um sinal sem movimento. Posso omitir elementos aqui do registro? Posso. Posso, né? As últimas configurações estão iguais. E aí, o registro por completo do sinal completo, bonitinho. Ok? Concorda? Peraí. Na descrição como um todo faltou o dorso. Ah. Obrigado. Posso apagar aqui? Essa parte, tá? Pode. Para o próximo sinal, vamos dar uma aceleradinha para ver se a gente consegue passar todos os sinais hoje. Então agora nós temos esse sinalzinho bonitinho aqui. Que sinal é esse? Esse é da palma do serpente? Isso. Sinal de... Esse é o sinal de sogra, é o sinal de cunhada, cunhado, de vizinho. Seja bom pro céu. Diz que professor, o que é isso? Ontem tão filosófico, hoje tão baixo. Não, gente, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Né? Aliás, o mar é um espelho onde a lua vai se mirar. Onde a lua vai se mirar. E a terra vai se
banhar. Mais poético. Esse menino tá poético. Ok, vamos lá. Configuração de mão. Olha, deixando. Aqui está. Temos ponto de articulação. Espaço neutro. Espaço neutro. Temos ponto de contato? Não. Não. Temos movimento? Temos. Temos dois movimentos nesse caso. O movimento de circundação total do punho e o movimento direcional para frente. Tá? Então a gente tem um movimento composto aí. Tá? Configuração de mão. Tem elementos repetidos que podem ser suprimidos? Sim. Sim, né? Então, vamos lá. Posso suprimir movimento? Não. Não, né? Jamais. Os únicos elementos que são suprimíveis, no caso de serem iguais, né, sempre levando em consideração do centro para a extremidade, né, são as configurações de Deus. Tá? Por que a gente suprime? Porque elas são redundantes para um registro. Redundou, a gente omite. No todo, vamos fazer um registro do sinal. Ok? Concordam? Acertaram? Ótimo! Estão ficando boas nisso. Né? Vou apagar aqui o início, tá? Pra gente dar uma acelerada. Ah, e o próximo sinal. Ah, por que eu coloquei? Esse professor não gosta. E aí, pessoal? Qual é a tipologia? Qual é a tipificação, digamos? Qual é o tipo desse sinal em relação a mão? Sinal datilológico. Tá? Posso apagar aqui já? Da peça. Olha só, aqui a gente vai ter 4 configurações de mão para descrever. Vamos à primeira. Polegar e demais dedos, orientação de palma. Temos ponto de articulação? Espaço neutro. Espaço neutro. Temos ponto de contato? Não. Temos movimento? Não. Ok. Próxima configuração de mão. Temos ponto de articulação? Temos, né? Espaço neutro. Terceira configuração de mão. Esse é top. Esse é cansativo. Cansativo, essa é a palavra. E temos aqui
aqui uma configuração de mão repetida. E aí, descrevemos, não descrevemos? Eu acho que sim, né? Porque Você- você falou que a gente só suprime a configuração de dedos. Exatamente. Tirando isso. Porque a estrutura do sinal é datilológica, significa que você vai informar um conteúdo digitando ele manualmente. Cada letra da palavra portuguesa. Então, B-O-L-O. Isso significa que, embora a segunda configuração de mão tenha os mesmos elementos da última, tá? Você tem que descrevê-la, porque ela é a estrutura fonética e fonológica que compõe a palavra. Tá? Então vamos lá. Tem um grilinho cantando, me incomodando. Professor, se eu te falar que no meu quarto direto eu pego esse bichinho. Na minha casa tem bastante. Antigamente, tinha noite que eu levantava da cama para bater veneno. Hoje em dia eu já me acostumei, eu não me incomodo mais com isso. Meu esposo fala que não é pra matar porque ele come escorpião. Como? E agora, como que a gente faz? Acredito que do primeiro para o último. Por configuração de mão, tem elementos a serem suprimidos? Tenho, né? Em todas, né? Em todas. Já posso fazer a alocação aqui, tá? Tendo em vista que a gente vai fazer uma por sobre a outra. A segunda configuração de mão também tem elementos iguais, né? Vou suprimir. Configuração de mão, a alocação é a mesma. Terceira, melhor dizendo. Tenho elementos a serem suprimidos? Tenho, né? Então já coloco aqui. E, por último, também tem elementos a serem suprimidos. Oi? Ali no segundo não coloca o dedo médio? Faltou, né? Não, tá ali. Tá aqui. O dedo médio. Hã? Esse não é o polegar? Polegar e indicador. Os outros estão iguais. Ah, tá. Mesmo fazendo. É porque por causa do diacrítico eu achei que tinha que pôr o outro. Não. O diacrítico é só para indicar que os dedos se fecham pelas pontas. E aqui você pode fechar o dedo, só esses dois aqui, né, o polegar e o indicador, como você pode fechar todos. Tá? Mas independente disso, você vai considerar o diacrítico apenas indicativo de fechar pelas pontas os dedos, mas não diferencial na configuração de letra. Tá? E no todo, como que eu Eu fiz. A Georgia, todo mundo. Na mesma hora. Eu lidei com ele como a gente lida com os sinais que tem duas configurações, né? De bimanuais. Em cima, outro embaixo, fiz assim, mas eu não sei se é. Porque na verdade é a mesma mão fazendo, né? Deixa eu fazer aquela construção assim, ó. Ela passa um pouco pequena aqui no final. Tá? Porque fica E aí eu vou pedir para apagar aqui para poder fazer.
Aí eu fiz no caderninho, eu fiz como se ele fosse um em cima do outro, como se fosse um manual, né? Não. Mas no caso É é uma uma única mão mão. única, fazendo tudo aí tem que ficar aquela. É porque da outra vez eu vi um vídeo. Então, O travessão. olha só, a gente vai colocar o apóstrofo aqui, né? No caso aqui, todas as configurações de mão são redutíveis, né? Tem elementos redundantes que a gente omite, né? Então a gente reduz a grafia. Então a gente coloca aqui. Se no caso a gente tiver configurações de mão que não apresentam essa característica, então a cada uma delas você vai ter que colocar ou não o apóstrofo, tá? É muita coisa. Eu já pensei no meu nome, né? Meu nome tem um Y, o Y não dá pra fazer isso. Não dá pra abreviar nenhum. Se você escrever um Rayane, não dá pra. Eu fecho o colchete agora? Não. O que eu faço para indicar que essa configuração aqui de mão terminou? Tracinho, e aí eu abro outra. Veja bem, não é necessário, tá? Você repetir o colchete aqui, tá? Digamos que aqui não fosse um O, a configuração de mão, fosse um Y. Ela não é redutível, não tem como você omitir. Como que eu faria? Bom, eu coloquei o apóstrofo aqui, né, indica que esse daqui, ele tem omissão de elementos porque estão iguais. Esse daqui é o Y, não. Então eu descrevo no todo a configuração de mão. A próxima que eu for, aí em cima, antes da configuração do polegar, eu coloco o apóstrofo. Tá? Então, a cada uma que tiver a redução dos elementos, a omissão dos elementos linguísticos, tá? Aí, depois dessa primeira, eu vou indicar. Tá? Digamos que aqui é o Y e aqui é o O. Aqui eu não reduzo, não omito, né? Não coloco nada, apenas faço a descrição. Mas aqui no O, antes, eu vou colocar o apóstrofo aí, configuração de dedo do polegar, configuração do dedo do indicador. Tá? Nesse daqui eu estou omitindo, nesse daqui não. Entenderam? Sim. Camila ficou mais ou menos. Vou fazer um para vocês verem. Prof, mas essa redução vai servir para o sinal datilológico ou para os sinais compostos também serve? Pode seguir essa regra aí? É que eu estou tentando pensar aqui. É que eu lembro que a gente fez algum comentário sobre isso e eu não me lembro agora qual foi o sinal. Que ele tinha duas partes, assim, e a gente... Era um sinal bimanual que uma configuração ela reduzia, ela era omitido elementos e outra não. Isso, aí só que a gente fez ela inteira, no Isso, todo. não. Nesse caso do sinal bimanual, né, aí a gente descreve a mão no todo. Sabe por quê? Eu vou ter uma mão que omite, né, porque são iguais os elementos, e outra que não. O sinal bimanual, ele é descrito num colchete por inteiro. Não, foi um outro sinal, foi um sinal composto. Foi até a Rose que perguntou isso. Que tinha como não, acho que Na próxima aula eu vou procurar, porque foi até a Rose que fez esse comentário, que era um sinal composto que a gente fez, eu não lembro agora. Foi da Tilda? Não, gente, foi o sinal bimanual simétrico. Você tinha como escrever uma única linha. Foi isso que ela questionou. Lembra? Eu não lembro agora tudo, eu tenho que retomar. Ela falou, omite e escreve apenas uma linha. Por que escrever as duas linhas se são todos elementos iguais? Exatamente. Né? Aí, tem como, a gente poderia utilizar duas barras,
inclinadas para dizer que as duas mãos estão iguais. Mas quando a gente chegasse na descrição como um todo no colchete, como que a gente faria? Colocaria 2 colchetes? Geraria um problema para a gente. Enquanto a gente não conseguir sair desse problema, não dá para a gente mudar a forma. Né? Só é possível mudar a forma quando a gente consegue resolver o problema. Aí a gente muda. Tá? Vamos lá. A terceira configuração de mão e a última configuração de mão. E aí eu fecho. Tá? Agora vamos lá. Digamos que o nome é Lia. Tá? Veja bem, o L suprime, o Y não e o A suprime. Vamos ver como que a gente faz diretamente sem fazer tabelinha. Olha só, colchete. Nossa, está aparecendo mais um L, né? Suprimo elementos do primeiro. Né? Orientação de palma, configuração de mão é o que eu tenho de elemento linguístico. Tracinho, porque eu vou começar outra configuração de mão. Aqui eu não suprimo, eu tenho todos os elementos descritos. O Y, ele tem um movimento. Tá? Então aqui, depois do ponto de articulação espaço neutro, eu tenho um movimento a ser descrito. Tá? Como? Oi? Espaço, lotação. Ponto de articulação falando. Do L. Ah, obrigado, Laura. Como aqui eu vou ter os 5 dedos descritos, tá? Polegar, indicador, médio, anular, auricular, eu não preciso fazer nenhuma marcação especial para dizer, olha, esse daqui está descrito no todo. Tá? Mas o que vem na sequência suprime. Por causa desse daqui eu vou ter que escrever todos? Não. A gente tem um diacrítico que a gente pode utilizar para dizer isso, né? Que é o apóstrofo, configuração do polegar, configuração do indicador. Pronto. Ficou mais claro agora? Tá? Isso daqui vai acontecer em sinais datilológicos apenas. Eu não posso levar isso daqui para sinal composto, por exemplo, que tenha uma configuração de mão que suprime e a outra que não. Sinais bimanuais, uma que tenha supressão e a outra não. Tá? Por que disso? Porque nesse tipo de sinal, ali as duas mãos escritas, elas vão dentro de uma única barra. Tá? E aí você coloca o apóstrofo em cima, você não repete ele embaixo, né? Na escrita. Você coloca apenas uma vez e aí todos os elementos ali que são suprimidos são para as duas mãos. Se você tem uma sim e outra não, você descreve no todo as duas. Ok? Pode ser. Só uma coisa, na escrita ali, ó, faltou a configuração de mão das duas últimas letras do bolo. Na primeira escrita, descrição do todo, faltou nas últimas duas configurações a orientação de palma. Verdade. Duas fatias de bolo. Duas fatias. É verdade, faltou duas fatinhas de bolo. É o cansaço, pessoal. Te entendo, e acredito que se quiser já é 8 horas.
Passou super rápido hoje. Passou. Tá passando rápido, né? Isso não começa. E a gente tem ainda 3 sinais pela frente. A gente deixa para a próxima aula ou arremata hoje? Depende do que o senhor pensou para a próxima aula. Hum? O que o senhor pensou para a próxima aula? Mais sinais para a gente escrever? Eu pensei mais sinais, mas também vocês podem trazer os sinais. Se a gente vai ter mais sinais para escrever, acho que a gente pode deixar isso para a próxima aula e já começa com eles e a gente só vai um pouco mais acelerado. Concordam? Ou sem concordam? Eu concordo. Concorda? Então a gente para por aqui e aí a gente fica com o sinal de. Conhece esse sinal? Não conhece? Acrobata. Acorda, né? E aí ele caminha sobre a corda. Eu ia perguntar, porque eu não sei, não conhecia esse sinal. Conhecem esse daqui? Conhecem, né? Tabela, planilha. Tabela, planilha, quadro, né? Aqueles quadros que a gente preenche. E o último é copo. Professor, e esse sinal que nós fizemos? Esse sinal? É que esse sinal aqui Não é desse aqui com esse aqui? é só esse. Você tem esse e você tem esse, que é tradução e interpretação. Tradução e interpretação. A gente fez algo parecido aqui, não? né? Tradução. Tradução. Ah, não, foi esse daqui É, que a gente acabou falando assim. que a gente foi tomar ali. Então, é isso, tá, pessoal? O último sinal, a gente já sabe que é um sinal datilológico, né? Sinal de copo, tá? Eu aprendi esse, mas aprendi assim também. Eu não sei se esse daqui ainda está usual. E o sinal de acrobata, nitidamente, é um sinal composto, né? Sim. E o sinal de tabela também, nitidamente, é um sinal composto, né? Ele descreve as colunas e as linhas, tá? Ok, então, pessoal, muitíssimo obrigado por mais essa aula. A gente já está bem próximo do final, né? Eu acho que esse momento foi um momento assim ímpar para mim, porque eu me preocupei se eu teria conteúdo suficiente para 60 horas de um curso e pelo que parece sim a gente tem para mais até, né? A gente tem para mais. E à medida que a gente for aprofundando mais essa questão do sistema de descrição, for aplicando, vem aí a pesquisa da Rayane, vem a pesquisa da Áurea, da Carol, né? À medida que a gente for tendo mais pesquisas sobre isso, a gente vai, obviamente, ampliando o escopo de aplicação dele e a gente vai compreendendo melhor também as potencialidades dele, né? Desse sistema. Eu acho que ele é interessantíssimo para a gente comunicar resultados para não ficar presos à imagem, né? À fotografia, aquelas glosas que eu abomino, não gosto mesmo de glosa, porque você perde a essência na glosa, você perde a essência da língua de sinais, que é aviso e espacialidade da língua, né? E a fotografia tem aquele problema de você não conseguir, por ela,
traduzir o movimento. Então você vai ter que recorrer ou a uma seta improvisada ou à língua portuguesa, né? E aí quando a gente passa para a língua portuguesa, sempre a gente gera problemas. Aí você perde a essência da língua de sinais toda vez que você tem que usar para registrar ou para comunicar esse registro a língua portuguesa, né? Você passar da língua de sinais para a língua portuguesa, você vai ter, né? E esse sistema aqui, a gente já tem artigos publicados, já tem aplicação, a gente, em todos os experimentos feitos, a gente não tem essa perda. Você olha e você vê a visoespacialidade ali representada, mesmo que seja abstraidamente. Tá? Meu muitíssimo obrigado por vocês me ajudarem a constituir esse saber. Então, assim, traz mais conosco. Mas quanto mais